Olá, meu nome é Carol e vamos de tag. Essa é a tag dos opostos. Bom, essa tag está no cânone do BookTube. Eu encontrei essa tag feita há mais de 10 anos. Então, né, nada mais natural que eu fazendo aí 5 anos de canal, faça também para eu entrar no cânone do BookTube. Eu fui tagueada pela querida Mônica, então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, porque eu fui atrás de quem fez essa tag e me parece que a pessoa não produz mais conteúdo literário, ou pelo menos eu não achei o canal da pessoa. Então eu vou deixar aqui junto com as perguntas dessa tag. Se você quiser responder todas as perguntas nos comentários, fique à vontade que eu vou adorar saber suas respostas. Bom, como você viu na foto do vídeo, tem bastante livro, bastante coisa. Inclusive, a pilha caiu 2 vezes. Eu quase tive um infarto. Foi um estrondo absurdo, meu pai levou um susto. Mas é isso. Algumas coisas eu tive alguma dificuldade? Não sei. Mas foi interessante dar essa vasculhada na minha biblioteca, na minha estante, né? Dar uma remexida, porque tinha coisas assim que são mais recentes, outras um pouco mais antigas. E eu gostei de dar uma revisitada, né? Talvez surja uma releitura, não sei. A primeira pergunta é: primeiro livro da sua coleção e último comprado. O primeiro que tem na minha coleção eu não achei, que é um livro da 4ª série. Na verdade, o primeiro da minha coleção está lá em Porto Velho, que é aquele livro A Bolsa Amarela, mas o que tá aqui é um da 4ª série, que vinha com poemas, com contos, com textos um pouco maiores, com poemas curtinhos, com sonetos. Era um livro que eu gosto muito, que é um livro que eu até pretendia recuperar, mas eu não sei onde ele se enfiou. Inclusive, ele pode estar por aqui. Enfim, eu não vou procurar agora. Mas aí eu peguei uns livros, como sempre eu tô roubando na tag, né? Eu peguei uns livros de quando eu era adolescente, que eu morava lá em Natal, e eu comprava na livraria Poti, né? Na Poti Livros. Sei nem se ainda existe essa livraria. E aí são 2 livros, um é da Globo, outro é da Record. São antologias poéticas, uma do Mário Quintana e uma do Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui tá bem amarelado, né? Esses livros tem o quê? 96, 97... Não, 97, 98. Façam as contas aí. Esse aqui também tá bem amareladinho, mas ele tá com as folhas um pouco mais brancas, então se eu der uma lixada, talvez melhor. Esse aqui foi R$12,60. Esse aqui não sei nem se tem o preço. Foi R$17. Naquela época era muita coisa. Nossa, eu era uma adolescente muito... Porque, né, a pessoa com transtorno de atenção não consegue prestar atenção em textos muito longos, né? Então eu era adolescente muito dos contos, eu gostava muito de Fernando Sabino, eu gostava muito de Flor Bela Espanca, mas eu não achava as edições da Flor Bela Espanca, eu só encontrava em livros aleatórios, assim. E eu gostava também muito de crônicas, né? Do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho até um livro de as melhores crônicas brasileiras e tal. Último comprado, daí tem 2... que eu acho que já apareceu ou vai aparecer no vlog, que é Iris Kelly Não Namora, da Ashley Hearing Blake, pela Arqueiro, e também pela Arqueiro Brisa Rebelde, o 3º livro das Mulheres Pioneiras, da Beverly Jenkins. Esse aqui eu já li, né, chegou, aproveitei que eu tô fazendo o mês do orgulho na minha TBR, e esse aqui eu deixei separado, porque se eu tiver assim com a mente bem cansada, ó, ele é bem curtinho, romance de época, então já tá separado pra, né, se eu precisar fazer a leitura, mas eu vou fazer a leitura assim que eu puder. Um livro que você pagou barato e um livro que você pagou caro. Esse aqui, eu lembro que o e-book dele, eu fui ver o e-book dele, tava uns R$30, mas o livro físico tava uns 12, e eu gostei muito dessa história. Não é uma história... Eu achei ela lenta no início, muito lenta, por sinal, porque ela vai recontar toda a adolescência, por que eles se separaram, porque eles ficaram tão amigos na adolescência e depois se separaram. Então, é muito tempo, assim, contando essa história. Eu acho que dava pra dar uma resumida ali, né, que daria pra entender, mas ela quis passar bem o sentimento ali dos protagonistas, mas é cansativo, sabe? Depois que passa essa fase, daí o livro pega fôlego, que é No Ritmo do Amor, da Brittany, quando ainda tinha o Sea Cherry, e é bem
pra passar o tempo mesmo, sabe? É aqueles livros da Bethany Cherry que tem uma carga de drama muito grande, que ela quer fazer você chorar, que é basicamente esse o intento desta mulher, a não ser com o último livro, mas o último livro também tem um pouquinho de drama. Essa mulher gosta de um drama. E o livro que eu paguei caro foi esse aqui, Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa versão que eles chamam Winter Edition, que é a edição de inverno. É uma versão de colecionador, tem um número, eu comprei lá no final já, quando já tava acabando, ó. Tem o número de quantas unidades foram feitas, mas é assim, tem o corte, mas é a folha branca. Mas a letra é um espetáculo para se ler. Inclusive, tô devendo aí uma releitura, mas eu queria fazer uma releitura em português, porque eu só li esse livro em inglês. Então, estou devendo. Eu tenho algumas opções aqui em português, então tô pensando em dar uma intercalada, não sei. Pensei nisso nesses dias, só que eu já tava com a tibiara imensa. 3. Livro com protagonista homem e livro com protagonista mulher. Eu fiquei na dúvida, porque a maioria dos livros que eu tenho são protagonistas homens e protagonistas mulheres, que eu tava olhando ali, né, e tal. Tinha uns quadrinhos, assim, mas eu queria um romance mesmo, um livro de ficção e tal, um romance. Aí eu peguei esse aqui, o 1984, do George Orwell, que apesar de ter ali uma personagem feminina, ela não é protagonista. O protagonista é o Winston. Então nós temos aqui um personagem masculino, que ele é o pivô de toda essa máquina aí, que engenhosa aí, que o autor fez, né, de propaganda dos governos totalitários. De propaganda não, né? Falando sobre como funcionavam os governos totalitários, né? O cerne dos governos totalitários. E é um livro incrível, assim, apesar de ser bem maçante para ler. Eu não vou falar que ele é fluido, ele é fácil, mas é um livro que, quando você termina, você se sente, assim, você tem uma sensação de... Não é dever cumprido, mas você tem uma sensação assim de, putz, conheci uma história fantástica, sabe? De, ai, foi bom ter lido esse livro, foi bom ter feito esse esforço todo, porque às vezes a leitura, por mais prazerosa que seja, às vezes requer um esforço, sabe? Então, assim, mas é o tipo do livro que é bom você se preparar, porque ele vai mexer aí com seus neurônios, né? Vai te deixar aí pensando em mil coisas. E um livro com protagonista mulher foi um livro que eu achei aqui, tá todo esbagaçado. Eu não sei nem como é que eu poderia mexer nele. Eu teria que mudar a capa, mas eu não quero, então vou deixar ele assim, porque aí eu só passo uma colinha aqui, né? Que é A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro, que é daquela série Plenos Pecados, que teve nos anos 2000, no início dos anos 2000. Foi meu primeiro contato com literatura erótica. Eu fiquei extremamente chocada. Agora eu leio literatura erótica no meio da rua e faço cara de egípcia, né? Faço cara de plena. Mas naquela época, eu me escondia pra ler esse livro, porque eu ficava com muita vergonha de ler na frente dos outros, sabe? Eu fiquei, assim, chocadíssima, porque é uma mulher, uma senhora já de idade. Eu lembro que eu queria muito ter visto a peça com a Fernanda Abreu, ela recontando como foi a vida dela, e ela teve uma vida, assim, bem, né, aberta sexualmente. E aí, nossa, realmente você lê esse livro e você acha que os hots que estão vendendo por aí com capa fofinha são nada, são clichêzinhos, são baboseira, porque esse livro aqui é hotzão mesmo, sabe? E é feito por um homem, por um cara que fez ficção literária e tal. E as letras são ótimas, ó. Mas eu tô com medo de mostrar pra vocês e ser alguma coisa que... né? Até a capa, se você olhar bem, tem algumas coisas meio... Espero que o YouTube não pegue. Tem seios à mostra e tal. 4. Livro que você leu bem rápido e livro que você demorou pra ler. Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Eu li este livro num dia, simplesmente, porque eu não conseguia parar de ler. Eu poderia ter colocado Violeta também, que tá bem aqui, porque eu li Violeta no e-book e depois que eu comprei o físico, eu li Violeta no e-book e assim, eu ficava, mais um capítulo, mais um capítulo. E foi a mesma coisa que aconteceu com isso aqui. Vou ler só mais um capítulo e depois pego, porque eu pego livros mais tranquilinhos, mais leves pra ler antes de dormir. Esse aqui, eu fui acho que até umas 10 horas da noite.
sabe? Lógico, afetou meu sono? Obviamente, porque eu fiquei eletrizada e pra dormir foi aquela novela, né? Então, esse livro aqui eu li muito rápido, sabe? E eu comecei de tarde, então eu fui até umas 10 da noite, eu acho. E fiquei, assim, animadíssima, principalmente porque ele deixa um final com um gancho, assim, absurdo. E como é que você consegue dormir depois, né? Não tem jeito. Um livro que eu demorei pra ler foi Drácula, nessa edição aqui da Dark Side. Drácula não é uma história tão longa, é porque aqui tem muitas anotações, muitos textos de apoio, além das notas dele, originais, né, que ele fez da obra. Tem um nome pra isso. E aí tem muitos textos de apoio. Esse livro aqui, ele é fluido, ele é feito de entradas de diário, tem alguns recortes de jornais ali que também entram, mas nunca é um texto narrado por uma pessoa diretamente, sabe? Então sempre tem esse tipo de coisa. E ele é fluido, mas ele tem velocidades diferentes em determinados acontecimentos, sabe? Em determinados locais. Então ele vai mudando essas velocidades. Às vezes ele fica muito mais... tem uma velocidade mais rápida, digamos, e às vezes ele fica muito lento, muito. Eu não sei explicar se isso foi só comigo, porque muita gente diz que terminou muito rápido e tal, então eu senti assim, tá? Pode ser que você não sinta, você sinta muito rápido, ou você sinta muito mais devagar. Então isso aconteceu comigo, e eu levei, acho que uns 2 meses pra ler ele, e isso não é normal. Não é que não seja normal, né? Tem livros que eu demorei bem mais que isso. Por exemplo, Crime e Castigo eu levei 2 anos pra ler, pra eu dar conta do livro. E ele é mais ou menos desse tamanho. Mas eu senti que ele tinha velocidades diferentes ali dentro da narrativa. Ela era fluida, porém eu senti às vezes que em certos momentos atravancava um pouco. Por isso que eu demorei mais com ele. 5. Um livro com capa bonita e um livro com capa feia. Eu quis trazer várias opções aqui, inclusive aquela do livro caro é uma delas. Eu tenho essas opções aqui também dos livros da Antofágica, mas eu peguei, por causa do tamanho da pilha, vou ser bem sincera, porque essa pilha já tinha caído várias vezes. Pra exemplificar, eu tinha pegado o Quadrinhos do Paraíso Perdido, que eu acho aquela capa belíssima, mas a pilha não aguentou. Daí eu peguei essa aqui, Princesas Dark, que eu acho também essa capa belíssima. Eu não sei quem foi que fez essa organização. Tem ilustrações, tradução, mas não tem organização. Peraí. Eles pegaram aqui vários contadores de história. Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, e fizeram, mas não tem o nome de quem organizou. Interessante, mas essa capa aqui é belíssima. E um livro de capa feia. Eu acho essa capa aqui horrorosa, sabe? É aquela coisa bem início dos anos 2000, sabe? Da Sophie Kinsella, quando ela escrevia como Madeleine Wickham. Eu procurei, porque as capas antigamente ou eram muito minimalistas, né? Era tipo aquela que eu mostrei ali dos meus primeiros livros, ou eram umas coisas bizarras assim, sabe? Então, era uma época que não se tinha Photoshop. Ai, ai. Inclusive, tá aí uma leitura que eu poderia fazer. Tem quantas páginas esse livro? 351. Ah, e a letra tá boa. Vou separar esse livro pra ler. 6. Um livro brasileiro e um livro... Tava lá internacional, eu botei aqui um livro gringo. Um livro brasileiro, Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Eu adorei esse livro. Pra quem gosta de livro com contação de histórias, esse aqui é maravilhoso, porque a Zélia Gattai é uma excelente contadora de histórias. Inclusive, eu quero os outros livros dela, mas são caros. Mesmo os e-books, porque Companhia das Letras são e-books que raramente entram em promoção. Eu tenho ali na minha lista B esses livros, pra quando entrar eu pegar, porque ela conta várias fases da vida dela. Aqui é quando a mãe dela, eu não sei se ela era criança, eu acho que era quando ela era criança e ela morava ali na Avenida Paulista, não na Avenida Paulista, na avenida que vem atrás, que agora eu esqueci o nome, virou uma avenida movimentada, né? Mas os pais dela vieram da Itália, daí eles tinham ali a casa deles, o pai dela era um mecânico,
né, um mecânico conhecido, consertava aqueles carros lá que nós vemos nos filmes antigos, né, em preto e branco. E aí ela conta da infância dela e fala muito sobre a mãe, sobre os parentes e tal. E é uma contação de história, assim, sensacional. Você pega no livro e é bom porque não tem capítulos, são trechos, assim, sabe? É muito parecido com o que a Conceição Evaristo faz. Ó, tem trechos que ela vai contando histórias sobre determinados tópicos, entendeu? E aí é como se fossem contos, mas contando a vida do que acontecia ali naquele período. E é muito interessante, eu amo esse livro. Foi ano passado, ano retrasado que eu li, foi favorito daquele ano. Um livro gringo, A Long Way Gone, Memoirs of a Boy Soldier, do Ismael Beá. Esse livro aqui tá autografado, que foi do ano que eu fui pra Flip, aqui. Que ele estava lançando o livro, era o primeiro livro dele, é um autor de Serra Leoa, era um livro autoficção, não sei, uma autobiografia, né? Ele estava contando a história dele quando ele foi pego para ser soldado ali, ele foi sequestrado pelo exército para ser soldado, eram crianças soldados, né? Ali para ser soldado em Serra Leoa, num período ali que vivia em guerra, né? É muito interessante esse livro. Ele tá com umas pintinhas aqui também, ó. Mas ele tá ok para um livro que tem de 2007. Esse livro foi difícil de ler. Foi bem difícil. Porque, né, falando sobre guerra, criança e tal. E aí, um livro fino e um livro grosso. O mais fino que eu achei foi esse aqui, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. É a versão em livro de um vídeo dela, né, de uma... Eu não sei se é um TED Talk dela. Ela faz muito esses discursos, né, em TED Talks, em outros locais que eu não consigo me lembrar agora, em formaturas e tal. Eu tenho até marcado aqui várias coisas. Eles pegam e transformam em livros, mini livros. Eu tenho aquele sobre o luto, mas ele é mais grossinho. E tenho um sobre como contar a história, né? Não deixar que os outros contem nossa história. Eu não lembro do nome desses livros, mas qualquer coisa eu deixo na descrição. Mas esse Sejamos Todos Feministas é o mais fininho deles. E é muito bom. Ela tem pensamentos muito interessantes aqui. E um livro grosso que eu vou passar o ano todo falando dele, porque foi minha grande conquista. É Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu tenho um livro mais grosso que esse? Não sei, acho que não. Ele tem 950 páginas, 949 páginas, que foi o livro que eu consegui ler em 3 meses. Daria pra ter lido em 2? Daria, mas eu preferi ler devagar e absorver tudo, porque era bastante coisa acontecendo. Não vou colocar no topo da pilha, porque senão vai cair. 8. Um livro de ficção, um livro de não ficção. Um livro de ficção eu escolhi Um Redemoinho Dia Quente, da Jaridia Arraes. Eu tenho uma resenha desse livro, mais antiguinha, aqui no canal. Eu vou deixar na descrição essa resenha, que eu gosto muito desse livro. É um livro de contos. Eu gosto muito da escrita da Jaridia Arraes. Ela conta as coisas que acontecem ali na região dela, que é a região do Cariri, né, ali em Juazeiro do Norte. Enfim, eu adorei esse livro. E o livro de não ficção foi um livro que me impactou bastante, que eu acho que foi esse ano que eu li. Foi esse ano? Ou foi ano passado? Gente, eu tô com a memória de centavos, tá? E foi O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Acho que foi ano passado que eu li. É um livro muito pequenininho, tá? Aqui tá a Cida Bento. Tem quantas páginas? 148 páginas, com uma letra muito boa de ler. E traz questionamentos, traz pensamentos, reflexões muito importantes acerca desse negócio que se chama Pacto Narcísico da Branquitude, que é um termo cunhado, acho que pela própria Cida, que passou a ser bastante pesquisado, né? Bastante estudado no meio acadêmico. Então esse livro aqui eu recomendo para todo mundo. 9. Um livro meloso e um livro de ação. Eu leio romances leves, então são todos livros melosos. Então seria meio... eu teria que colocar todos os livros aqui. Mas eu peguei esse aqui, da Taylor Jenkins Reid, Amores Verdadeiros, porque ele vai fazer reflexões muito pertinentes acerca do amor, porque ela vai se ver cara a cara com um amor antigo e um amor novo. Então, essas reflexões, né, essas dúvidas levantadas, eu acho que traz uma certa dramaticidade e muita gente pode...
Helicóptero. E muita gente pode considerar o livro como um livro meloso, pelos temas abordados, né? Falar bastante de amor, falar bastante de dúvidas sobre com quem ficar, essa coisa de, né? Tem gente que acha que é um triângulo amoroso, mas na minha opinião não é. Então, assim, foi um livro que eu me emocionei bastante, um livro que eu chorei, inclusive, e pra mim é um dos preferidos da Taylor Jenkins Reid, inclusive, só não tirando Evelyn Hugo. Enfim, um livro de ação. Eu peguei aqui o box de Six of Crows, da Leigh Bardugo, porque esse livro é pura ação. Dá agonia, tá? Você lê, você fica com o coração na mão, porque é plot twist atrás de plot twist, sabe? Dá uma agonia porque é muita ação. Não tem como não dizer que esses dois livros são de ação. A trilogia Grisha também pode ser considerada, pode ser não, né? É considerada, porque é um livro de fantasia com muita ação, mas Six of Crows eu acho que é mais. Enfim, que é Sangues e Mentiras e Vingança e Redenção, esses dois livros aqui. E por fim, 10. Um livro que te deixou feliz e um livro que te deixou triste. Vamos começar pelo triste? Becos da Memória, da Conceição Evaristo, um livro que deixou meu coração pequenininho, mesmo com a escrita belíssima da Conceição Evaristo. O tema me deixou assim arrasada, que é o tema do desfavelamento, ou seja, tirar os moradores da favela ali do local que eles residem, né, que já é precário, e simplesmente deixá-los ao léu, né, removê-los, mas não dar um destino para essas pessoas. Isso acontece com alguma frequência e é doloroso acompanhar pela TV e ler isso na ficção com detalhes, né? Com essa escrita poética mais pungente. Nossa, deixou meu coração assim arrasado, sabe? Então eu nem sei como eu fiquei, porque o que eu fiquei não tem nome, sabe? É inominável os sentimentos que eu tenho acerca desse livro, assim como o Olhos d'Água, mas esse livro assim me deixou, sabe, que casa, lar é um negócio que te traz segurança. Imagina te tirarem isso. Então, assim, me deixou arrasada. E aí, um livro que me deixou muito feliz, que me fez dar boas risadas, foi o Quatro Titias e um Casamento, que é meio que a continuação de Diz que Ter para Titias. Esse aqui é tão bom quanto o primeiro, se não melhor, né, da Jessie Kilso Tanto, aquelas tias intrometidas. A gente vai ver aqui uma extensão aí com mais parentes intrometidos, vai ter personagens aí muito engraçados, daí a gente vai comparar eles com os parentes ali do noivo, que são ingleses, né, então são pessoas bem mais reservadas, né, então a gente vai ver aí essa dualidade e é muito, muito interessante e eu gostei muito desse livro. Me deixou bem felizinha. E é isso. Não deixe de curtir, curta esse vídeo porque ajuda muito no engajamento, não do engajamento, mas a distribuir o vídeo. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de tags para pegar indicações de livros. E vamos para os comentários. Se você não quer comentar, mas quer me ajudar aí no engajamento, deixa um emoticon, né? Um emoji. Emoticon, nossa, eu tenho 300 anos, né? Deixa um emoji aí pra me ajudar no engajamento, mas vamos lá, deixa suas respostas aí pra algumas dessas perguntas, ou comente aí algum desses livros se você já leu ou se você gostaria de ler. Vamos lá para os comentários que eu gosto muito. Eu vou deixar os links dos livros todos lá na descrição. Se você se interessar por algum desses livros ou estiver pensando aí na cabecinha de vocês aí, na sua cabecinha, estiver pensando em comprar qualquer outra coisa, pode utilizar os mesmos links, que isso me ajuda muito. E eu agradeço, como sempre, a quem sempre tem lembrado de utilizar os links do canal. Isso tem feito muita diferença. Obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima!